Olá, nesta formação eu gostaria de falar-vos um pouco mais sobre o Sentinel-2. Nas formações anteriores falámos sobre o Sentinel-2 e dissemos que, portanto, que era um sensor passivo, dependia no fundo de uma fonte de radiação externa, que é o Sol. Logo, à partida, basicamente só pode fazer imagens durante o dia. Falámos, portanto, que é um sensor que, do ponto de vista das nuvens, apresenta algum problemas de ruído, ou seja, as nuvens provocam ruído sobre as imagens e, portanto, tem alguma dificuldade em situações de nebulosidade apresentar imagens com qualidade. Vamos aqui perceber e tentar perceber como é que este sensor, neste caso o Sentinel-2, consegue diferenciar aqui alguns problemas do ponto de vista da vegetação ou outro tipo de situações sem ser a vegetação. Neste caso concreto, aqui do vosso lado esquerdo, apresento-vos uma parcela que foi semeada, portanto, numa determinada parte e que depois começou a chover e o agricultor não pôde semear logo de seguida e teve que esperar 3 semanas. E, portanto, 3 semanas depois semeia a outra parte e, como se pode perceber, há aqui uma diferença de textura no fundo da vegetação. Esta zona muito mais densa, muito mais concentração de folhas por metro quadrado, mais clorofila, etc., do que esta que aqui está, que até se vê um bocadinho o solo ainda exposto. Okay? Portanto, aqui a mesma parcela, mas vista de outro ângulo, outra perspectiva, onde se nota perfeitamente muito maior densidade de vegetação aqui do que aqui, com zonas que estão ainda por preencher do ponto de vista do Sol. Ok? Como é que o satélite olha para elas? Ora bem, neste caso vocês têm um índice no Sentinel-2 que é um índice muito conhecido, que chama-se índice NDVI. Este índice NDVI, como é que se calcula? Basicamente calcula-se com as bandas do satélite, no fundo são os diferentes sensores, se assim se pode dizer, que o satélite transporta. Ora bem, estas bandas, este índice é conhecido como? Basicamente é o infravermelho próximo menos o infravermelho a dividir pelo infravermelho próximo mais o infravermelho. Ou seja, será a banda 8 menos a banda 4 a dividir pela banda 8 mais a banda 4. Este índice vai variar entre menos 1 e 1. E se vocês repararem, o menos 1, neste caso concreto aqui, as cores estarão à volta aqui do rosa. Aqui teremos um solo quase nu, se assim se pode dizer, sem vegetação e sem muita umidade, porque à medida que a umidade sobe vai caminhando nesta direção, à medida que a vegetação sobe vai caminhando nesta direção, e portanto, à medida que começa a crescer estas cores na legenda, até chegar a um azul muito forte, onde teremos um 1. Portanto, o 1 estará perto dos azuis e o menos 1 estará perto dos rosa. Ora bem, sendo assim, se olharmos para esta imagem da parcela que eu vos mostrei das imagens anteriores, o que é que nós detectamos imediatamente? Ora, detectamos que parte da parcela está perto dos azuis, neste caso aqui, cá em cima, e a outra parte está perto aqui dos vermelhos. Nota-se, inclusive, pela curva que, por exemplo, temos do índice, ali no início o mínimo estará perto de 0,01, a volta disso, e depois, basicamente, sobe um pouco os pixels até para a volta de 0,015, se assim se pode 0,13, depois dispara rapidamente este crescimento até perto dos 0,65, neste caso é DVI, e grande parte e área da parcela se mantém até perto dos 0,70 e qualquer coisa, 0,75. Ora bom, nota-se perfeitamente, então, que a maior densidade de vegetação que nós vimos na foto anterior faz com que esta zona seja mais perto dos azuis, valores de clorofila e de índice muito elevado, e esta parte seja mais perto, no fundo, de zonas que têm pouca clorofila ainda ou a densidade de clorofila menor. Ora bom, sendo assim, inclusivamente, consegue-se detectar até zona, dentro de cada zona, consegue-se detectar zonas que porventura apresentam algumas anomalias, que pode ser uma zona menos densa, menos emergência, mais problemas de encharcamento ou drenagem, ou outro tipo de problemas assim mais locais que porventura podem existir. Ora bem, temos também ainda outro índice, e este índice tem a ver com o conteúdo de água na folha. Ora bom, este índice é conhecido como NDWI e fundamentalmente as bandas que são utilizadas é o infravermelho próximo menos o infravermelho médio a dividir pelo infravermelho próximo mais o infravermelho médio. Ou seja, isto seria a banda 8 menos a banda 12 a dividir pela banda 8 mais a banda 12. E aqui também o índice vai variar de menos 1 a 1.
-1 nas cores aqui mais castanhadas e, no fundo, +1, neste caso, as cores mais rosa. Ora bom, então o que nós verificamos também aqui, nitidamente, é que esta zona, pelos vistos com o maior conteúdo de água na folha, o padrão não é o mesmo que no anterior, mas um bocado parecido, mas pode variar em termos de clorofila e conteúdo de água na folha, pode haver diferenças razoáveis, nomeadamente então em termos de culturas de sequeiro. Ora bom, o que se nota também é que cá está, o índice é até negativo numa parte, neste caso, menos vegetação aqui, e rapidamente tem um padrão semelhante ao anterior, sobe rapidamente até 0,45, 0,5 e depois passa a maior parte da parcela contra a volta dos 0,5, que será esta parte. Estes azuis mais escuros que aqui estão serão os 0,55, aqui em volta desse 5. Ok? Portanto, definitivamente, o Sentinel-2 e estes dois índices conseguem detectar variações muito evidentes na parcela e que se notam nas imagens. E nesse sentido, o que realmente nós podemos fazer com este tipo de informação é perceber das anomalias, perceber delas se no campo têm impacto, não têm impacto do ponto de vista da produtividade final e com isso perceber qual é a atuação e a decisão a tomar para a correção ou melhoria, no fundo, do processo de produção.